Coração Peludo. Ah, que saudade de vocês! Olha, depois de um break, de umas férias, eu, Paulinha Carvalho e Pamela Magalhães estamos de volta. Tô até nervosa aqui. Para uma quinta temporada desse podcast que vocês escolheram guardar no coração, que vocês escolheram colocar entre os mais ouvidos deste Brasil, o nosso Coração Peludo. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, minha querida, que delícia, fico com saudade. Mas eu falo com ela, tá, gente, assim, falando a verdade, eu não aguento, eu encho o saco dela, né, nas férias maravilhosas. Muito feliz de voltar, sempre muito bom. Nossa quinta temporada, se você tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever na nossa playlist. Para que se inscrever na playlist? Para não perder nenhum episódio. Todas as quintas a gente atualiza nos players de podcast e todas as terças-feiras, às 17 horas, a gente marca encontro com vocês no YouTube para fazer a gravação através de uma live. Então, estou eu, Pamela e todo mundo que consegue acompanhar a live participando, com perguntas, com histórias. Se você puder e quiser, tá mais do que convidado, youtube.com/dicas de vida. Bota o alarminho aí. Terça-feira, 17 horas, e às quintas, sempre um novo episódio nas plataformas de podcast. Agora, se você não consegue entrar em live, tem problema com o horário, quer conversar com a gente e mandar a sua história, mas é mais reservado, tem medo de se expor, enfim, a gente criou um e-mail para vocês. Inclusive, esse e-mail serviu de base para muito do que a gente vai trazer nessa temporada. Então, conta a sua história pra gente em coraçãopeludopodcast@gmail.com. Você não precisa se identificar, não se preocupa. Às vezes as pessoas, olha, não quero que fale meu nome, não quero... Gente, jamais vamos falar, tá? Então, assim, a gente não identifica ninguém das histórias, a ideia é trazer os temas. Fiz um levantamento gigante no final da nossa quarta temporada e todos esses temas serão contemplados agora. Nessa nossa quinta temporada, você continue nos escrevendo. E, Pamela, também estamos nos nossos Instagrams, não é? Falando diariamente com todo mundo. Que loucura! Você já tá com quantos milhões de seguidores essa mulher já tá, meu Deus? Olha, eu tô com 1.200.000 e eu, na verdade, eu não olho muito, viu? Mas eu acho que já até parou aí de contar. Você sabe por quê? Porque eu acho que o termômetro maior é a troca, né? Então, assim, nós trocarmos bastante. Tem live terapia toda segunda-feira lá no @psipamela, @pspamela. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, além do podcast, lá a gente tem live terapia, 19h30, segunda-feira, que a gente fala de um tema que é escolhido por vocês, né? Eu gosto muito desse movimento democrático. E é sempre uma troca maravilhosa, né? Eu acho que a gente traz temas aqui muito importantes, temas que fazem parte do nosso cotidiano, dores, amores, sabores, delícias, dificuldades, desafios, e a ideia é sempre que as pessoas se sintam cada vez mais fortalecidas e mais conhecedoras de si mesmas. Então nos procure lá no Instagram, @psipamela, se você não é uma dessas 1.200.000 pessoas que já seguem essa mulher. Eu também tô lá no Instagram, @paulacarvalhojolie. Eu mudei meu Instagram porque agora sou uma mulher adulta, não sou mais Paulinha, entendeu? Passei dos 40, aquelas loucas. Não, mas é Paula Carvalho Jolie, você me segue lá. E olha, se tiver ouvindo esse podcast agora, compartilha nos seus stories, se você estiver gostando, óbvio, né? E marca a gente, porque não tem felicidade maior de saber, entender que em algum momento do dia a gente está conversando com vocês aí no fone de ouvido, no ônibus, na ginástica, lavando louça, cozinhando. É muito gostoso de saber. Cada vez que eu vejo ali que alguém marcou a gente do Coração Peludo, aliás, nas férias, muita gente aquecia meu coração. Olha o Coração Peludo aí chegando em alguém, né? E cada vez um episódio diferente. Chegou a hora, então, de contextualizar nosso episódio de hoje. É um tema bastante importante e que tem preocupado a Pamela e outras pessoas também, que é essa questão da romantização do para sempre, do felizes para sempre, né, gente? Porque quem não conhece um conto de fadas que termina quando? Quando eles foram felizes para sempre.
né? Deu um grande rolo, um problema, a pessoa ficou desmaiada durante sei lá quanto tempo, a outra ficou, sei lá, com um monte de anãozinho escondido. Aí, quando, sei lá, encontra o tal do príncipe felizes para sempre. Assim, dos 25 até a eternidade, entendeu? Nem sabemos. Felizes para sempre. E de alguma forma, acho que a nossa sociedade em geral tem interiorizado aí esse contexto de que ser feliz talvez seja estar junto para sempre com alguém. O que pode até acontecer, né, Pamela? Existem casais que de fato passam uma vida juntos e que é legal, né? Existe. Mas não é tão fácil assim, né, gente? Calma, pera lá. E primeiro que não é uma condição, né? Não é uma condição de felicidade. Só para contextualizar um pouco, esse tema surgiu de uma conversa que eu tive com a querida amiga, você conhece, a atriz Mariana Xavier. A gente estava batendo um papo, que a Mari vê umas coisas assim, uns absurdos, e ela adora compartilhar, olha isso daqui e tal. E aí a gente estava conversando sobre isso, e como muitas vezes nós somos cobrados até de uma maneira cultural, né? Indireta, que eu diria. Então, você abriu muito bem falando sobre as fábulas, né? Os contos de fada, as historinhas que nós escutamos quando nós somos pequenos. Então, quantas vezes nós escutamos, vimos, assistimos e no final felizes para sempre. Eles foram felizes para sempre, normalmente quando o mocinho ou a mocinha conseguem vencer todos os subterfúgios ali, as dificuldades, e finalmente estão ali, né, tete a tete, dão certo, e aí assumem a relação, o relacionamento engrena, tudo funciona na mais perfeita ordem, e o relacionamento, ele começa ali, quando ele tá tomando o corpo, aparece, foram felizes para sempre. E você fica com aquela ideia de que, caramba, né? Então, eternamente assim. E isso fica aqui dentro como uma configuração afetiva, né? Como uma forma de perceber os relacionamentos. E, claro, que nós sabemos na sociedade que nós vivemos, muito se comemora, né? Um ano de... desculpa, foi até antes, né? 1 mês de namoro, 2 meses de namoro, 1 ano de namoro, 5 anos, 10 anos... 1 ano de casamento, aí casa, aí bodas disso, bodas daquilo. Então, tem sim uma associação do tempo com sucesso. Né? Tempo com sucesso. Nossa, você está todo esse tempo junto, nossa, então é sucesso. Então, eu quis muito trazer esse tema para a gente juntas trabalharmos a ideia de que, primeiro, eu tento muito falar isso, né? Quem me acompanha nas redes sociais. A vida, primeiro que a felicidade, a gente já entendeu que ela é perene, né? Para sempre nem nós somos, né? Inclusive, nós não somos para sempre, nós temos aí um tempo. E por que as relações deveriam ser para sempre? Isso não quer dizer que você não fique até o último segundo da sua vida com alguém, desde que este alguém te faça muito bem. Seja uma amizade, seja uma sociedade e seja uma relação amorosa. Mas eu quero muito que a gente consiga trazer para as pessoas a ideia de que não precisa ser para sempre para significar, primeiro, eu acho que a relação a interação pode ter sido incrível e ter durado um tempo ali, sei lá, 3 encontros, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, e ficar para sempre num lugar muito especial do teu coração. E, inclusive, a relação não precisa ser para sempre se ela não te fizer bem. Ela não precisa durar muito tempo se ela não te trouxer algo positivo. Então, principalmente, a ideia que eu pensei de nós discutirmos aqui é essa. E a gente estava falando sobre esse tema, né? Você trouxe todas essas informações e tal. Tem até perfis, né, na internet que incentivam, né, a aceitar certas coisas, porque para sempre, porque para ficar junto, porque, enfim... eu acho que não há justificativa, mas existe, e tem pessoa que segue, e tem pessoa que acaba impactada, né, por essa mensagem, mas essa coisa, quando você me mandou esse perfil e eu entrei lá e vi, é engraçado, porque, por exemplo,
eu já tive um casamento que eu passei por muitos problemas, né? Hoje eu considero que foi um relacionamento abusivo. Eu acho que na época que eu vivi não se falava tanto sobre isso, né? Agora a gente tem o abuso psicológico entrando como crime. Veja como a gente está evoluindo até na questão da legislação, né? E na época, enfim, eu lá, né, vivendo os problemas e conversava com pessoas mais velhas, mesmo da minha família. E às vezes o que me falavam era, mas sabe, num relacionamento é assim, tem que ceder bastante, tem certas coisas que a gente tem que passar, que a gente tem que aguentar e tal. E eu até acho que num relacionamento tem coisas que você precisa, de fato, negociar, porque as pessoas são diferentes, necessidades diferentes, né, vieram de famílias diferentes, né, para duas pessoas estarem juntas, tem que haver negociações. Mas queria que você falasse um pouco sobre quais são esses limites, essas nuances, essa parte cinza, sabe? Porque não é, não, você tem que passar por cima de tudo, porque, entendeu? É isso, o casamento é assim. E esse tipo de conversa, né? Eu sei que há diferenças entre as gerações. É engraçado isso, porque, por exemplo, meu avô nunca deixou a minha avó usar biquíni. Um dia ele viu ela de maiô branco, ficou indignado, tipo, acabou um noivado com ela, e eu pensando nisso, eu acho tão absurdo, assim, e é absurdo, né, pra gente hoje, e pra minha avó, ela até também achava meio absurdo, né, mas ela negociou isso, ela passou por isso, tudo bem, e agora eles têm 90, 80 anos, passaram uma vida inteira juntos, mas era legal isso, em especial, essa característica. Não era, né? E é muito louco isso, as gerações, essas conversas, porque a gente pede conselho pra mãe e pra avó, né? Acho que os homens também conversam com os seus pais e tal. E às vezes essa troca tem um probleminha geracional aí, que como que equaliza, sem romantizar, sabe? Entendendo que há concessões, mas há sua individualidade. Olha, primeiro que eu gosto muito de alguns conceitos, assim. Primeiro, bom senso, né? Acho que atualização, acho que respeito pela nossa cultura, diálogo, acho que é fundamental, e ponderações, né? E depois a gente vai chegar na tolerância e a gente vai chegar no limite e no discernimento. Gosto dessa ideia. Então, vamos lá. A gente também não pode simplesmente rasgar uma cultura, né? Apontar e julgar e criticar. Existem milhares de razões para a cultura funcionar assim. Então, a cultura vem vindo e precisou ser assim por algum motivo, aconteceu dessa maneira, né? Existem famílias que são mais rígidas, menos rígidas, existem ali muitas coisas e subterfúgios e educação que aconteceu lá no passado e que veio vindo. Tanto que a gente sabe diferenciar muito bem, né? Eu, pegando aqui os casais que eu trabalho, o que a gente tem sobre legado ali cultural e educacional, e o que a gente tem de caráter, né? Isso é muito importante a gente colocar aqui. Porque existem pessoas que agem de uma determinada forma, por exemplo, mais persuasiva, ou até mais restritiva, ou até com uma forma de se posicionar que pode soar de uma maneira mais rígida, mais violenta, por exemplo, no primeiro momento. Mas quando essa pessoa ela se propõe a um processo, ou um processo psicoterápico, né? Psicoterapêutico, eu digo, um diálogo, uma negociação, você vai percebendo que isso foi um legado. Então, ela consegue reconstruir, reconfigurar e melhora muito. E a gente tem a pessoa que ela recebe isso, né? Ela tem isso, veio todos nós temos as nossas raízes aí, principalmente a nossa idade aqui, né? E mesmo quem é mais novo, está sendo criado por pessoas que têm essas raízes. Então, assim, a gente ainda está nessa desconstrução. Vai levar um bom tempo para isso se desconstruir mesmo, se é que a gente vai conseguir se despir totalmente, né? Vai ficar, sabe aquele pano que você lava, mas vira e mexe, tem aquela sujeirinha que você não consegue tirar, é mais ou menos assim. Então, tem a pessoa que ela tem um caráter, tem um transtorno de personalidade, tem uma forma de ser, tá? Que aí ela
munido de tudo isso, ela se posiciona de uma maneira bastante abusiva e não tem qualquer interesse em fazer algum trabalho, algum tratamento psicológico para conseguir melhorar, não se interessa em exercitar o diálogo, não acha que isso é um problema, não reconhece isso como algo a ser melhorado. Então, a gente não pode colocar aqui a responsabilidade na cultura, né? Na educação, porque às vezes a gente passa uma vida inteira falando, porque o pai dele foi assim, é porque a mãe dele era assim, é porque a avó era assim, e não é verdade, né? Todos nós tivemos, não tem exceção, todos nós tivemos pais e avós com as raízes no machismo, isso é da história, não é uns mais, menos, ok, pela personalidade, mas isso é da história. Então, eu acho que a gente pode, nesse momento, ir ponderando muita coisa. Então, se você perceber, nós mesmos, né, que somos pessoas aqui, que estudamos, que nos dedicamos a isso, né, nós duas aqui, principalmente, né, que estamos aqui, nos conhecemos tão bem, que nos entendemos em desconstrução, vira e mexe. Eu mesmo, outro dia, eu me peguei falando assim, por exemplo, amor, arruma a cama para mim. Você vê que frase interessante? Ele dorme na cama comigo, né? Qual seria uma frase mais adequada? Amor, tô aqui atrapalhada, arruma a cama pra gente, né? Então ele não tá fazendo um favor para mim, né? Ele tá fazendo para nós. Mas a cultura é tão enraizada que eu tenho aqui dentro de mim algo que a mulher que vai fazer isso, que a mulher é uma tendência da mulher. Sem perceber, a gente fala. Outro dia eu perguntei para minha amiga que é mais nova do que eu. Eu falei, agora no aniversário, eu nem comentei isso com ela, tô lembrando agora. O filhinho dela é a coisa mais linda do mundo. Aí eu falei assim, ai, como ele é bonitinho, né? Tem 2 anos. Falei que bonitinho que ele é. E qual é o temperamento dele? Ele é tranquilo? Ela olhou para mim e falou assim, é moleque, né? Então, você percebe como tem uma coisa assim que a menina é calma e o menino o menino tem que ser mais levado, né? Como se o menino tivesse um privilégio de poder ser mais levado. Então, são algumas inserções culturais, né? E algumas tendências que persistem, que é aquela história de que você estava dizendo muito bem. Mas casamento é assim. Mas ele foi. Mas você tem que aguentar, ué. Você acha que o quê? Então, saber diferenciar, né, o que é uma violência, o que é agressividade, o que invade a minha privacidade, o que me deixa amedrontada, o que, de repente, corrompe tudo aquilo que eu entendo quanto valores, aquilo que me deixa mal, me deixa triste, faz com que eu me afaste das pessoas que eu gosto, faz com que eu não me reconheça. Tudo isso que vai me trazendo prejuízo, aí entendo que não seja negociável, que não seja tolerável, e sim a gente fala de uma conduta tóxica, abusiva. E é difícil às vezes, né, da gente perceber quando a gente tá dentro, né, às vezes a gente confunde e você poderia dar um apontamento, assim, quais são bons parâmetros pra gente começar já a fazer um balanço, sabe? Porque eu acho que eu me sentia, por exemplo, agora eu falo, tava um relacionamento tóxico. E várias pessoas, às vezes, sabe, tentavam dar nossa, amiga, mas você nunca vem, né? E eu pensava, não, mas é porque, sabe, me contava histórias. Essa história da gente contar histórias pra gente, né? E pros outros. Na verdade, a gente conta pros outros, mas acho que a gente tá contando pra gente, né? E eram várias coisas, tipo, não, mas então vamos, chama ele, não sei o que. Eu falava, mas sabe, daí ele vai chegar lá, e aí ele não conhece ninguém, e aí... Gente, né, qual seria o problema de uma pessoa te acompanhar, mesmo que não conheça ninguém, e daí, passa a conhecer, né, boa noite, uma coisa normal, mas eu sempre me contava histórias, arranjando desculpas e tal, era uma coisa que eu fazia muito, e depois só que eu fui perceber, na hora eu achava que era tipo, normal, minha amiga vai entender, né, minha família vai entender, não sei quem vai entender, só eu que tinha que resolver os problemas do mundo, mas eu só vi depois. Até as pessoas tentando, né, dar esses pequenos toques. Como é um jeito bom, assim, da gente ficar um pouco mais atenta? Primeiro falar sobre esse costume, né? A normalização que nós fazemos de situações que não são normais, né?
o quanto a gente vai nesse momento, por exemplo, eu não acho nem que é uma romantização, nesse momento, eu acho que é uma normalização. A gente vai normalizando o que não deveria ser tolerável. Por quê? Porque estava pensando, é mais ou menos assim, imagina que você coloca uma luz na sua sala de jantar que você acha escura. Então você pôs a luz, você viu que ela está escura, você falou, putz, a luz está escura, tal, e aí você fala, está escura, um dia. No outro dia, você percebe que ela é escura, te incomoda um pouco. No terceiro dia, você já vai se acostumando, aprendendo a lidar. No quarto dia, daí vai tocando e aquela luz já não passa a ser mais escura. Ela passa a ser uma luz que você convive com ela, porque o ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele se acostuma. Então, a gente se acostuma com as situações mais bizarras possíveis, assim como a gente se acostuma com situações que são necessárias que nós nos acostumemos, né? Quando existe uma mudança, quando existe alguma coisa que pode ser até difícil para a gente e que não tenha outra alternativa, né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação. Então, nas relações que tem esse caráter abusivo, por exemplo, é muito comum que, por nós estarmos naquela relação e não estarmos vivendo outra relação, e aquele ser o nosso relacionamento de dia a dia, a nossa relação, a gente vai, muitas vezes, se acostumando com aquilo. E, num segundo momento, tem um conflito muito grande entre aquilo que está acontecendo, que não é legal, aquele comportamento que não é bacana, e a nossa vontade que dê certo, a nossa vontade que seja diferente, o nosso desejo que aquilo funcione. Que eu falo que é um conflito difícil, que é a gente abdicar do que a gente sempre quis. E aí, dependendo da nossa personalidade, se nós somos mais obstinados, mais orgulhosos, mais comprometidos com os nossos próprios sonhos, a gente não está lutando pelo cara mais, por exemplo, né? A gente está lutando pelo nosso desejo. A gente está lutando por aquilo que a gente sempre quis. Então, é muito interessante você trazer esse conceito das histórias que nós contamos. A gente se conta muita história, a gente vai encontrando N desculpas para nós mesmos, para nós continuarmos ali. Mas nem sempre a gente continua nessa relação que não é legal, porque nós amamos a pessoa, sabe? E achamos a relação incrível, não. Mas porque nós temos muito medo do que possa acontecer ao sairmos dali. Medo de como nós viveremos sem aquilo, porque às vezes a gente não gosta daquilo, não está feliz naquilo, mas nós estamos acostumados com aquilo. E o costume transmite essa sensação de falsa segurança. Então, continuamos. Então, quando nós estamos numa relação abusiva, quando nós estamos num relacionamento que não é legal, quando nós continuamos ali, nos contamos histórias, nós precisamos entender que nós estamos, na maior parte das vezes, vivendo uma manipulação. Nós estamos vivendo uma manipulação, nós estamos vivendo uma zona de conforto, e aí fica muito difícil, né? Fica uma briga nossa com os nossos próprios sonhos, nós estamos mais fragilizados, nós estamos amedrontados, então tem uma dificuldade muito grande de sair dali. Por isso, quando você me pergunta como perceber, o primeiro ponto é não se culpe por não perceber, porque a manipulação faz com que a gente fique cego mesmo. Fique cego mesmo. Tanto que, às vezes, algumas pessoas se aproximam de nós, amigos, familiares, né, e gostam muito da gente e ficam meio sem jeito para fazer isso, né? E ao invés de nós abraçarmos essa boia, né, e sairmos ali dessa barca furada e agarrar a boia, não. A gente joga a boia longe. Fica inclusive, incomodado com a boia, muitas vezes, né? E a gente comete, na maior parte das vezes, um erro imenso. Conta para o parceiro ou a parceira abusiva. Não, você não sabe. Minha amiga fez isso, acho que ela tem inveja da gente, né? Acho que não. Ai, não sei, tá estranha, fica falando isso aqui. Porque nós estamos com medo, né? Porque nós temos uma esperança. E às vezes, na tentativa de fazer uma aliança com essa pessoa que a gente tá, tudo piora, porque a gente rompe com a pessoa que queria nos tirar ali da barca furada, né? Aquela boia que apareceu. A gente se afasta da família, normalmente nessas relações a gente se afasta de tudo, inclusive do nosso próprio eu, da nossa própria essência. Acho que uma dica muito importante, que além de dizer que nós estamos manipulados e fica muito difícil a gente perceber, é nós não nos reconhecermos mais. Nós estarmos muito diferente em tudo. Diferente no humor, fazendo coisas completamente diferentes do que a gente fez,
normalmente estarmos mais descuidados com nós mesmos, normalmente a nossa autoestima está mais baixa, normalmente nós nos pegamos mais infelizes, nós estamos afastados da nossa família, muitas vezes de amigos, é como se nós estivéssemos vivendo muito mais o mundo dessa pessoa do que o nosso mundo. Nossa, me identifico muito. Desse lance de romantizar o Felizes para Sempre, acho que uma das coisas que mais se romantiza, acho que ainda hoje, não sei, é a questão do ciúme, não é, Pamela? Tipo, nossa. Ciúme como um cuidado, ciúme como, nossa, mas ele não tem ciúmes, mas que estranho, mas nossa, vai ali, não tem ciúme. Tipo, se não tiver ciúme, não ama, sei lá, alguma coisa meio assim, né? Se tem ciúme é porque ama, se não tem ciúme, tem alguma coisa errada. Ou, tipo, essa relação de ciúmes com amor e não com controle, né? Em vez da pessoa falar, nossa, mas tá te controlando. Se bem que a geração nova é mais esperta, porque a gente tá falando tanto de relacionamento abusivo faz tempo, que o pessoal já tá mais esperto, não tá, Pamela? Já tá meio assim, peraí, ou não também, depende. Tá, mas tem muito também ainda, né? Tá, mas tem bastante também, porque aí entra numa outra seara, né? A questão da liberdade sexual, e muitas vezes as pessoas se sentem desrespeitadas, né? Hoje tem uma discussão muito grande se é infidelidade ou liberdade. Né? Legal, um tema bom também. Infidelidade ou liberdade. Eu tenho tido isso, peguei 2 casos esses últimos tempos sobre casais que estão nesse conflito, né? Casais jovens. Ah, mas é relacionamento aberto, será que aguenta? Mas eu não quero, mas eu quero. Então, mas é liberdade, fidelidade. Então, e muitas vezes, quando você gosta muito de uma pessoa e aquela relação, ela tá crescendo, vocês têm um trato invisível ali, né? E, de repente, é uma baita de uma irresponsabilidade afetiva quando você destrata o que foi combinado. Isso machuca muito. E dependendo da pessoa que agarra essa ideia da liberdade, né? Não, isso é liberdade, pode ser muito abusiva. Mas isso é outro capítulo. Voltando ao que você falou, tá? Você me lembrou de uma situação, eu tenho uma amiga muito querida, que ela começou um relacionamento com um cara, ela tinha saído de vários, ela casou com esse cara, hoje tá super bem, enfim, mas na época ela tinha saído de vários relacionamentos super conturbados, difíceis, abusivos e tal, uma mulher super bonita, e ela começou a namorar um cara muito tranquilo, muito gente boa, muito assim, paz no coração, sabe? Uma vibe super delícia e tal. E eu lembro que a gente estava na praia essa situação, eu lembro muito bem, a gente estava na praia e ela é super bonita. E aí ela levantou assim para ir tomar um banho de mar e tal. E aí passaram os caras quase quebraram o pescoço assim para olhar para ela. E aí ela voltou e ele lá, tranquilo. Ela voltou, olhou e eu estava do lado assim. Ela voltou, olhou para ele e falou: escuta, você vai falar nada? Você vai falar nada? Ele falou: falar o quê? Não, você não viu? O cara quase quebrou o pescoço ali, olhando para mim. Ele falou: não, mas os caras super tranquilos. Não, os caras não falaram nada, eles só olharam, porque quem não vai olhar? Você é linda e tal. Ela falou: como assim, Pamela? Olha que absurdo. Ele fala desse jeito, ele não se importa. Ela entendia que esse movimento dele era um descaso. Era como se ele não se importasse, era como se ele não gostasse, era como se ele não amasse tanto. Porque, olha lá, a herança, né? Porque nas outras relações que ela tinham muitas discussões e brigas de ciúme, porque ela é uma mulher super bonita, onde ela ia, naturalmente as pessoas olhavam, homem, mulher, não importava, e tinha muita briga. Então ela estava acostumada com esse movimento, né? E de repente, num relacionamento tranquilo, ela demorou muito para entender, e ele, muito cuca fresca, assim, foi mostrando para ela, falando assim: olha, deixa eu te contar, você vem de uma história, de histórias aí conturbadas, de briga, eu nunca vou brigar com você, tá? Eu tô com você, eu te amo, eu sinto que você me ama, nossa relação é super gostosa, eu nunca vou brigar porque um cara olhou para você. Agora, lógico, se o cara fizer alguma coisa, vai te tocar, vai falar alguma coisa para você, que eu veja que foi ofensivo, com certeza eu vou me pronunciar, mas não por ciúme, para te respeitar. E eu tô trazendo esse exemplo porque é muito como eu entendo, né? Eu acho que a gente confunde, às vezes, esse ciúme com amor, esse ciúme com cuidado. E, na verdade, um pouquinho de ciúme, não esse caso que eu tô trazendo, mas um pouquinho de ciúme, eu falo
por mim, por exemplo, né? Eu lembro, o meu marido é músico. Então, eu lembro lá mais nova que ele ia tocar, e músico sobe no palco, né? Pega o violão, você sabe como que é, né? E aí, mulherada fica enlouquecida. E aí eu lembro que ele ia e às vezes acontecia alguma coisa, uma mulher falava alguma coisa tal, eu ficava enciumada, né? Me dava um frio na barriga, queria fuzilar a mulher, eu tinha essa sensação. Mas eu me controlava, falava, caramba, ele é músico, né? Não vou dizer que eu gostava, lógico. Eu falava, mas era um filme que a gente falava, depois dava risada, ele brincava comigo e ficava tudo numa boa. Eu acho que um pouquinho de ciúme você pode ter, né? Acho que uma insegurança que você tenha naquele momento, um charminho. Mas daí você achar que você vai controlar a pessoa, por exemplo, não querer que ele toque, não querer que ele faça isso, e querer moldar a pessoa, entendendo que a pessoa é uma propriedade sua ou uma extensão sua, aí eu já acho que entra num controle, entra numa manipulação e com certeza se torna abusivo. É aquela história, né? Sentir um pouco de ciúmes é humano, mas o que você vai fazer com isso, aí é que a gente tem que ver. Se vai ser um problema ou só esse friozinho na barriga, né? Essa excitação e tal. Agora, se for dessa sua amiga, Pamela, eu também pensei em outras pessoas que eu conheço e acompanho, que, gente, parece que vivem em guerra. Assim, se não tiver um problema, uma discussão, um negócio, sabe? Não tá legal. Não, eu nem gosto mais dessa pessoa, sabe assim? Se não tiver movido por algo muito louco, ou uma paixão muito avassaladora, ou uma coisa muito cheia de problema, ou um vai e volta, não deve ser amor, sabe? Uma relação assim dessa que, nossa, tudo bem, a pessoa me trata bem e tá tudo certo. Não pode ser. Não pode ser desse jeito, não é amor. E aí culpa um pouco de filmes por causa disso, viu? Né? Porque quantos filmes não são assim? Nossa, e dá problema pra cá, dá problema pra lá, não sei o que lá. Você fala, gente, era melhor desistir. Mas não. No fim, os homens estão lá, as meninas estão lá, enfim, casal, homem, mulher, homem, não sei, fica junto, né? Aquela paixonite que tem que ser instável, maluca, excitante, com esse ingrediente sexual o tempo inteiro. Isso também é complicado, né? Porque não dá pra viver assim o tempo todo, né, Pamela? Você acha que existe alguém 20 anos nessa loucura? Meu Deus! Deve estar tomando pelo menos 3 remédios. Não, para te falar a verdade, assim, relações instáveis, relações conturbadas, turbulentas, que perduram há anos, eu conheço várias, né? Turbulentas. Agora, eu acho que as pessoas confundem muito, né? A excitação do movimento, a distração dos conflitos, essa turbulência com o que seja amar, né? Porque o amor, ele é calmo. O amor, ele é construção. O amor é solidez, né? O amor é estabilidade. Tanto que eu não consigo imaginar a gente construindo tantas coisas, inclusive família, num mar revolto, né? Até essa coisa do mar revolto já nos impossibilita navegar em paz. E para mim, amor é paz. Então, eu penso que essa mania de muitas pessoas, essa fixação por paixões, por interações que sejam difíceis, complicadas, e vai e vem, e é ioiô, né? Aquele relacionamento ioiô que termina e briga, e bate porta. Me lembra a música Entre Tapa e Beijo, é ódio e desejo, né? Não só as músicas, mas muitos filmes, essa coisa de vem e tal, e briga, e aí vem o tesão enrustido, e aí que acontece. Eu penso que isso movimenta, isso excita, jogue a primeira pedra quem nunca se excitou com uma relação assim, isso é claro, é excitante, mas eu penso que isso pode até ser um começo ali de ajuste, né, que de repente paixão, e aí a gente está se conhecendo, mas manter isso eu acho insustentável, né, para uma construção, para você que quer uma estabilidade e tal. Por quê? Porque na vida, que é o que eu falo muito para os meus clientes, né, para os meus clientes, eu falei às minhas clientes que eu pensei em 2 aqui, mas eu estava falando isso ontem, inclusive, com uma paciente minha. A relação, né, a relação afetiva, ela não pode, isso é uma dica muito importante, tá? Não gosto de falar a palavra dica, mas acho que é um ponto muito importante para a gente colocar aqui. A nossa relação amorosa, ela não pode dominar a nossa vida.
não pode dominar a nossa vida, sabe? Eu só acordo e durmo pensando na pessoa. A pessoa que eu tenho que acordar e dormindo pensando sou eu. Nossa, Pamela, mas que pensamento mais egoísta, que egocêntrico. Gente, mas assim, interessante isso, né? Egoísta, egocêntrico. Caramba, eu tenho que ser por mim. Eu tenho que ser por mim. Isso não quer dizer que todo o resto não tem a sua importância, mas uma vida equilibrada, eu preciso ter todas as esferas aqui, de alguma maneira, sendo atendidas por mim. Caso contrário, eu fico com a fixação naquela relação, entende? Ah, porque não respondeu, porque não tá, porque não foi, porque brigou, porque fez isso, é o estresse, ai meu Deus, pisar em ovos. Então não há quem consiga viver bem assim. As pessoas que sustentam relacionamentos dessa forma sempre acabam somatizando, aí desenvolve uma depressão, desenvolve alguma doença crônica, e aí somatizam em alguma outra patologia super complicada. Por quê? Porque a relação ela vai tomando um espaço gigante e a pessoa vai se ausentando de si. A gente não pode ser refém desses relacionamentos, entende? Então, quando começa a dar dor de cabeça, eu brinco muito, eu falo, relacionamento tem que dar assim, friozinho na barriga, depois tem que dar paz de espírito. Se fica dando dor de cabeça, alguma coisa está errada. Tem que começar a parar para pensar, porque não faz qualquer sentido. E aí, você bem colocou aqui, né, o paralelo entre o amor e o amor patológico é justamente isso. O amor patológico, para quem pergunta, é o amor doente. O que é o amor doente? Não é amor, né, gente? Porque o amor é algo bom, tranquilo, é um sentimento soberano, é algo que nos permite muitas outras construções. Então, assim, quando você tem uma relação saudável, equilibrada, gostosa, você tem também outros elementos na tua vida que te estimulam. Não precisa ser a briga e o estresse da relação, é o teu trabalho que te estimula, é um plano que você tenha com a pessoa, é um sonho que você faz acontecer, né? Alguma coisa que você está construindo ali, um hobby que você faz, você consegue ter outros desafios. Eu falo que o desafio não pode ser a sua relação amorosa, né? Tem que ser alguma outra coisa ou outras coisas que você crie que te estimule como algo positivo aí no teu caminho. Gostei muito, Pamela, dessa colocação de um amor ou uma paixão não ser o primeiro assunto na sua vida. Outro dia eu tava lendo sabe essas coisas do Instagram bem legais que as pessoas põem, mensagens, eu adoro, você compartilha várias muito boas, assim. E aí era assim, fale 5 pessoas que você ama. E aí no fim era tipo, em que posição você mesmo ficou nessa lista? Às vezes nem põe, né? Às vezes nem pois põe. às vezes a gente, de fato, negligencia o nosso eu, coloca uma outra pessoa que você começa às 6 da manhã, já tá preocupada se, sei lá, se come ovo ou come pão, ou sei lá que horas que tem, sei lá, e assim, como isso pode dar certo, né? De fato, não. Aí tem uma frase que você mandou, Pan, que eu queria colocar agora, porque é uma coisa que se a gente vê assim, a gente imagina romântico, né? Não importa o que aconteça, estaremos sempre juntos. Aí, assim, não sei o que aconteça nessa vida, né? Por exemplo, não importa que dificuldades aconteçam nessa vida, tô do seu lado, né? Tem alguma coisa que a gente fala nos ritos do casamento, né? Na saúde, na doença, né? Esse tipo de coisa, que eu acho que é bastante romântico e difícil, né? Porque a gente sabe que a vida não é fácil. Tem coisas que podem acontecer que são difíceis de passar. E nem sempre um casal sobrevive às crises propostas. Estou falando de um casal até de um relacionamento saudável. Mas levando isso para o lado de algo mais tóxico, desse amor patológico, onde a pessoa não está ali se colocando em primeiro lugar, como você falou, gente, aí vira uma vivência bem medíocre, né? Porque, não importa o que aconteça, estaremos sempre juntos. Então, assim, ao que você me submeta, à violência que eu sofra, ou, né, ao tanto que eu tenha que renunciar à minha vida, a gente vai estar sempre junto? Gente, nem justo né? É muito, muito legal você falar isso. É lógico, né, gente? Que de repente colocamos uma foto ali no aniversário de casamento, de namoro. É um momento que a gente vai ser romântico e vai falar algumas coisas, não precisa tomar o pé da letra. Mas trazer isso, porque isso estava como num post, né? Que ali é pensado, é como assim, é isso que tem que ser. E tem muitas pessoas que carregam consigo essa ideia, né? Eu já recebi no consultório vários casos, não foi um só, não. Assim, olha, Pamela, minha relação é muito ruim, eu sei disso, eu sofro muito, mas em hipótese nenhuma eu vou terminar a minha relação. Mas eu quero fazer psicoterapia. Esses casos me preocupam muito no processo,
Porque eu costumo dizer que quando você já fecha uma porta, né? Uma porta, é porque você mesmo sabe que se mexer um pouco ali vai feder, né? Vai feder. Então você não quer nem mexer ali, porque, meu Deus, se mexer um pouco, capaz que eu tenha que tomar uma atitude que eu não me sinto preparado para isso. Mas eu penso o seguinte: claro que quando a gente casa com alguém, quando a gente escolhe uma pessoa para nos relacionarmos, tudo que a gente mais quer aqui, né, por toda essa cultura, por tudo isso, que, né, da onde a gente veio, a gente quer que seja para sempre. A gente tem isso na cabeça. É uma coisa que seria uma hipocrisia se eu dissesse que não. Ninguém casa para falar, não, vamos casar e ano que vem acabou. Não, você tem vontade, é um desejo, né? Mas vamos lá, vamos saber diferenciar o que é um desejo romântico, para quem é romântico, e o que é uma condição. É diferente, né? Eu quero muito que a minha relação dê certo, mas se a minha relação apresentar situações que sejam inegociáveis, se eu perceber que eu sou desrespeitada, se eu não consigo me comunicar com a pessoa com a qual me relaciono, se essa pessoa quer o tempo inteiro me controlar, me reprimir, me restringir, o tempo inteiro me criticando, o tempo inteiro me colocando para baixo, me afastando, fazendo campanhas para me afastar, às vezes, do meu próprio filho, da minha filha, da minha família, dos meus amigos. Se essa pessoa está o tempo inteiro querendo me despersonalizar, se ela quer o tempo inteiro me sugar, me vampirizar, é uma pessoa que vale a pena estar comigo? Só porque eu estou casado com essa pessoa, só porque eu namoro essa pessoa, eu tenho que ficar para sempre com ela? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. E perceber que você tem esse direito e perceber que não é condicional, isso é libertador. Inclusive, eu acredito que faça com que nós tenhamos relações muito mais saudáveis. Faz com que a gente perceba que temos autonomia daquilo que sentimos. E podemos escolher sempre. E aí eu trago algo muito importante. Não à toa nós estamos aqui em 2021, que maravilha, com tantas conquistas, com o nosso direito de escolher. Direito de escolher, direito de se permitir, direito de sentir. E a pessoa com a qual nos relacionamos, ela precisa também saber disso. E você não precisa ficar com bandeira para a pessoa, sabe? Você pode ir se posicionando de maneiras que você mostre, olha, eu vou ser respeitada. Se eu não for respeitado nessa relação, eu não fico com você. E isso tem que acontecer desde o começo, através de movimentos que a gente vai fazendo, né? Para mostrarmos para o outro que existem limites, para mostrarmos para o outro que a nossa individualidade é muito importante, que nós temos o nosso contorno, que nós não somos extensão do outro. Agora, o que é fundamental a gente colocar aqui: relacionamento tem discussão? Ou se tem. Relacionamento tem ali opiniões diferentes? Muitas. Tem conflitos? Tem crise? Tem momentos difíceis? Tem. Qual é a diferença disso para um relacionamento abusivo? Um relacionamento saudável, ele tem esses problemas que são pontuais, não são crônicos. Não é uma forma de viver. Entende? Você vai discutir com o teu parceiro? Lógico, não existe isso. Nunca discuti, até acho estranho. Discussão faz parte. Agora, a forma que a discussão acontece diferencia. A maneira que a comunicação existe, o respeito mútuo, a individualidade, o quão livre o indivíduo se sente na relação. E livre, gente, não é que você vai sair para um monte de lugar, paquerando outras pessoas. Não é isso. Você vai ter discernimento e bom senso para os lugares que você vai, preservando a sua identidade e a sua vida social. Porque nós somos seres humanos. Nós precisamos de vida social. Isso nos gera equilíbrio. Vou ler aqui algumas participações de quem está com a gente na gravação desse podcast. Se você quer participar da próxima vez, hein? Terça-feira, 17 horas, em youtube.com/As Dicas de Vida. Paulinha Ula tá sempre com a gente, maravilhosa. Diz aqui, ó, limite é fundamental. Aqui também temos gente pela primeira vez, olha, Ana Carolina Guimarães, que alegria de poder acompanhar vocês. Gratidão.
Chris Buzz, instabilidade como fator excitante. Conheço pessoas que usam isso como combustível do relacionamento. Acontece mesmo, né, Pamela? É verdade. Tem mais gente celebrando aqui a volta do podcast, a Marisa Lagares Guimarães, que bom que voltaram. Vamos ver aqui. Olha, gente, Yasmin Vargas Hofmeister. Como administrar essa vontade grande que dê certo e não criar tantas expectativas? Pergunto isso, pois muitas vezes romantizamos tanto uma relação e acabamos nos frustrando. Muito boa essa pergunta, Yasmin. Yasmin, perceba as suas expectativas, de onde elas são construídas. Porque expectativas a gente vai criar sempre, né? É impossível, por exemplo, a gente ir num encontro e não querer que esse encontro dê certo. É impossível. É impossível a gente estar afim de uma pessoa, saber que um beijo vai rolar e não ficar imaginando, será que eu vou curtir? Será que vai ser gostoso? Uma transa, seja o que for, faz parte, a gente é ser humano, claro. Tá grávido, não ficar imaginando como vai ser o rostinho do seu bebê. Isso aí, não tem expectativas, gente. Pelo amor de Deus, né? E aí a pessoa que tem se sente um ET. Não, expectativas fazem parte. Como que a gente se ajuda para não nos frustrarmos tanto? Por exemplo, quando você pensa no seu relacionamento, quais são os desejos que você tem? Os desejos, eles estão de acordo com o que aquela relação pode oferecer? Ou estão de acordo com o filme que você assistiu, com a história de amor do seu pai e da sua mãe, aquele livro que você leu, aquela série que você amou? Então, as expectativas, elas precisam respeitar também um cenário, né? Precisam respeitar também ali quais são as potencialidades e as possibilidades envolvidas. Então, quando a gente se adequa um pouco mais, né? Quando a gente olha um pouco para o que está acontecendo, vou dar um exemplo que parece que sai muito, mas não sai, tá? Vamos imaginar que a gente está aqui, ó. A gente está passando um frio aqui em São Paulo, tá? Tá bem frio. E amanhã eu tenho um casamento, eu vou casar amanhã. Eu preciso ter expectativa do tempo baseado no que está acontecendo, né? Vou imaginar que a minha festa é amanhã. Eu não vou querer que esteja um calor escaldante, que eu possa usar aquele vestido, né? Com tomara que caia, tá? Eu vou morrer de frio, possivelmente. Mas eu posso torcer que abra um solzinho, né? A gente faz um solzinho, não fica tão frio assim, as pessoas se sentem melhor. Então, as expectativas, elas precisam ter um bom senso. A gente precisa perceber o que está acontecendo, perceber o cenário, e então, naturalmente, a gente pode ter os nossos sonhos, os nossos desejos baseados nisso. E essa questão das nossas crenças, né? A gente já falou de crenças limitantes aqui em outros episódios, e eu acho que a gente tem essa crença, né, da construção de uma família, do jeito que a gente imaginou. Eu tinha, por exemplo, tinha vontade de ter 4 filhos. Daí eu tive 2, pensei, gente, não, eu não queria ter 4 filhos, eu nem sabia o que era ter um filho, quanto mais 4. Então, sei lá, era uma crença que eu tinha, uma casa cheia de gente, enfim, a gente vai construindo essas coisas, acho que baseado também nas experiências que a gente vê na família, às vezes positivas, às vezes negativas, né, coisas que a gente rejeita, coisas que a gente abraça, coisas que a gente almeja. Você acha que tem dados momentos em que é bom rever isso daí? Baseado sempre em fatos, que nem você falou? Sempre. Na realidade, gente, agora que você não tem mais 12 anos, não são 4 bonequinhas baby alive, entendeu, gente? São 4 seres humanos. Vamos lá. É bom fazer essa revisão? A vida inteira nós precisamos observar as experiências da nossa vida, porque as nossas crenças, claro, elas são feitas através daquilo que nós recebemos, daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós entendemos e dos modelos que tivemos. Agora, no decorrer da nossa vida, o que funcionou com mamãe talvez não funcione comigo, o que funcionou com papai talvez funcione comigo ou talvez não funcione. Então, eu não posso me engessar nisso. Parâmetros através das crenças que temos, isso sempre. Mas eu posso negociar meus parâmetros, né? Eu posso entender, nossa, isso aí funcionou muito com a minha mãe, mas comigo não é tão legal, eu estou em outro momento, eu tenho outra cabeça, estou com uma outra pessoa. E tem uma coisa que eu adoro, que eu acho que é um exercício muito importante, que é assim. Sabe aquela coisa de que todo mundo faz assim, todo mundo fez assado, só é feliz quem faz assim? Eu acho que essas diretrizes sociais que vêm e que parece que encharcam a gente, né? Assim, fazem a gente ficar ali sem ar.
eu acho que a gente precisa considerar que nem tudo que funciona com todo mundo funciona com nós. Conosco. Sabe aquela frase que mãe fala? Você não é todo mundo? É mais ou menos assim, né? Você é a Paula, eu sou a Pamela, tem a Yasmin, tem o José, tem o Paulo, tem a Paulinha, Gilberto, o Roger, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu sonho. Então, a gente poder repensar crenças, isso é maravilhoso, sabe? Isso abre, assim, uma perspectiva de vida muito, muito, assim, necessária. Porque eu sempre preciso revisitar as minhas crenças, entender os meus preconceitos, desconstruir muitos preconceitos. E eu acho que a gente precisa, eu falo sempre isso, né? A gente precisa exercitar muito a nossa humildade. Porque não é o outro que é preconceituoso, nós também temos os nossos preconceitos. Nós também temos os nossos vieses aí, das nossas crenças, que a gente precisa olhar com carinho, entender, raciocinar, né, reconsiderar, aprender, né, evoluir, aprimorar. Então, acho que sim. Acho que revisitar a crença sempre, 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 e dar sempre uma realinhada nessas crenças. Bom, a gente está falando hoje sobre a romantização do Felizes para Sempre, e já falamos aí sobre diversos pontos de atenção para vocês. Eu acho que seria legal a gente reestruturar aí o Felizes para Sempre, para Felizes até quando me fizer bem, e eu sei que a Pamela vai fazer isso daquele jeito incrível que ela faz, aquele momento especial aqui desse podcast, quando a Pamela vai falar direto pra gente. Então você que tá aí com o seu fone, momento de plena atenção, para a gente ouvir o que a Pamela tem para dizer a respeito desse tema. É com você, Pamela. Despa-se do Felizes para Sempre e use mais, tire do armário, das gavetas do pensamento, tire de qualquer lugar e traga para si mesmo a possibilidade de vestir-se do hoje, do agora, que é tudo que você tem. Sentir como está a tua vida, o que você escolhe para ter nela, quem são as pessoas que te cercam, como você se vê, como você se percebe, quais são os seus contornos, quais limites que você precisa dar, quais crenças que você precisa revisar, reconfigurar, quais construções são necessárias na tua vida e quais que você pode simplesmente abdicar. Não se cobre tanto e veja mais de perto esse medo que você tem de sair do conhecido. Nem sempre o conhecido é o melhor. Nem sempre aquilo que você está acostumado, é o que realmente te faça bem, sabe? Às vezes, esses velhos conhecidos, eles nos viciam num lugar que a gente compreende como nosso e sente uma falsa sensação de segurança. E aquilo que pode ser amedrontador, que tem ali na frente, lá, naquele horizonte estranho, esquisito e desconhecido, se a gente se permitir, se nós nos aventurarmos a chegar até ali, quem sabe, nós podemos entrar em contato com lugares, encontros, pessoas e facetas nossas que nós não imaginávamos que pudessem existir. E uma vez que nós alcançarmos esse patamar, talvez tudo isso se torne o nosso atual e mais familiar lugar, companhia e situação conhecidos. Então, menos medo, mais atrevimento, coragem e, claro, merecimento e vontade de viver a felicidade, que, como eu disse, é perene, mas é maravilhosa. E a gente não precisa ser feliz para sempre para significar.
Basta nos permitirmos essa felicidade, sem querer segurar nada, mas mergulharmos nela. Gente, que saudade de ouvir a Pamela! Sempre tão emocionante. Olha, hoje a nossa audiência aqui na nossa live foi fantástica, inúmeras participações, gente participando pela primeira vez, então não se esqueçam de se inscrever no canal youtube.com/dicas de vida, para que vocês não percam as próximas lives, mas a gente é muito pontual, toda terça-feira às 17 horas, e assim você pode colocar a sua pergunta, você pode trazer o seu apontamento e participar desse podcast, o nosso Coração Peludo, atualizado todas as quintas-feiras. Lembrando, se você ficou até aqui, que se você tem uma história, um tema que você gostaria de ouvir, é só escrever pra gente, coracãopeludopodcast@gmail.com. Queria agradecer a Pamela por mais uma vez e mais uma temporada estar aqui comigo, de muito aprendizado e troca. Muito obrigada, minha amiga, minha luz, minha fada sensata, meu cristal sem defeitos, desde sempre, já há 5 temporadas. E vamos juntas em mais essa jornada de Coração Peludo. Querida, eu que agradeço a tua amizade, teu carinho, tua companhia, suas colocações tão perfeitas e fundamentais para o nosso coração chegar e tocar o coração de tantas pessoas. E agradeço também todo mundo que manda para nós, que nos marca nos stories. Então eu tô lá no @psipamela, Paulinha lá no @paulacarvalhojolie. Vocês não deixem de nos marcar, porque a gente fica muito feliz de saber onde vocês estão escutando, o que vocês estão sentindo, se vocês estão gostando. É uma alegria imensa. Muito obrigada e bora quinta temporada. Isso aí, bem-vindos de volta e até a semana que vem. Tchau, Pamela. Coração Peludo.